queridos amigos, mais uma vez aqui juntos fazendo o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. A gente continua no capítulo 6 e hoje no item 6 das instruções dos Espíritos, trazendo mais uma mensagem do Espírito de verdade. Lembrando sempre, como a gente fala aqui, de fazer uma leitura de harmonização e uma prece antes dos estudos para que possamos receber as melhores intuições. Esse momento do estudo, ele não é só um momento de esclarecimento, mas é aquele momento que ficamos conectados, próximos à espiritualidade amiga, próximos sempre estamos, né? Pelo menos eles estão de nós, mas esse momento de estudo que a gente para ler, para se acalmar, é aquele que se tem oportunidade para ouvir essas mensagens, essas intuições que nos são passadas. Aqui no item 6 vai haver uma continuação falando do teor do Espiritismo, do seu caráter educacional, mas também de conforto. O Espiritismo, vemos aqui que ele tem essas duas qualidades, essas duas características, que é de trazer o esclarecimento, que é de trazer o aprendizado e também de nos confortar através desse entendimento que nos é trazido. Então ele começa assim: vem instruir e consolar os pobres deserdados. Isso nos faz lembrar o capítulo 5, né? Bem-aventurados os aflitos. Venho dizer-lhes que elevem a sua resignação ao nível de suas provas, que chorem porquanto a dor foi sagrada no Jardim das Oliveiras, mas que esperem, pois que também a eles os anjos consoladores lhes virão enxugar as lágrimas. No capítulo 5 de Bem-aventurados os aflitos, falamos bastante disso, de como temos que encarar as nossas provas aqui nessa existência. Eu acabei de ler a leitura de harmonização antes aqui do estudo e falava exatamente isso, que devido à misericórdia de Deus, nosso Pai, ele nos traz o sofrimento, ele fala ainda assim, para lavar o nosso livro íntimo com a água das lágrimas. Então, olha só, esse sofrimento que nos é dado, apesar de não parecer, é fruto da misericórdia divina. Mas, como eu falo aqui, tem que ter esse entendimento, saber que o sofrimento é educativo e tudo mais. E saber que se conseguimos enfrentar da forma adequada, vamos ter ali o conforto dos anjos, vamos ter ali o apoio dos benfeitores espirituais após o nosso desencarne. O apoio dos amigos espirituais é sempre, né? Durante, eles estão aqui para nos apoiar. Eles não podem pegar a dor pela gente, não podem fazer pela gente, mas apoiar eles estão sempre. E depois, no desencarne, teremos aquela recompensa, né, da aflição que foi bem vivida, da aflição que foi tratada com a resignação. Que é inclusive o que ele vai falar aqui. Quando soar a hora do repouso e a trama da vida se vos escapar das mãos e vossos filhos se fecharem para a luz, sentireis que surge em vós e germina a minha preciosa semente. Nada fica perdido no reino de nosso Pai, e os vossos suores e misérias formam o tesouro, que vos tornará ricos das esferas superiores, onde a luz substitui as trevas e onde o mais desnudo dentre nós vos será talvez o mais resplandecente. Existem muitos textos na literatura complementar, nos livros do Humberto de Campos, do Irmão X, né, do André Luiz também, falando sobre essa questão de quando uma pessoa tem muito poder enquanto ela estava aqui encarnada e depois o contrário acontece quando ela desencarna. Ou também o oposto, a pessoa que não tinha poder nenhum e depois ela se entende um nobre, né, mas um nobre assim no sentido nos valores morais. Aqui no Evangelho segundo o Espiritismo também tem um exemplo desse, eu vou deixar na descrição se depois você quiser olhar, se achar mais fácil, né, olhar aqui no livro, porque isso é muito comum, pessoal. Os nossos valores aqui na Terra, né, os valores materiais dos encarnados, eles são muito diferentes dos valores espirituais. E o que a gente precisa saber é que aqui na Terra a gente tem que comer, a gente tem que ter prazer, a gente tem que ter conforto, ao contrário do que muitos pensam, né? Ah, então, se eu tenho que largar tudo, como fala aquele trecho, né? O que eu faço para te seguir? E aí Jesus fala, larga tudo e me segue. Ao contrário do que muitos pensam, eu não posso ter dinheiro, eu não posso ter riqueza, eu não posso ter conforto, eu não posso ter prazer. E aí a gente pensa, né? Prazer, dinheiro, tudo isso são coisas neutras. O que importa de verdade é como isso vai ser usado.
O dinheiro pode ser usado para muita coisa boa, o prazer pode ser usado para muita coisa boa. Então, esse larga tudo e me segue é larga tudo que não é importante. Ah, mas o que é importante para mim? E aí, o que eu sempre falo aqui, vai para sua consciência. Estuda, lê e vê realmente o que é importante para você. A nossa consciência que vai dizer. E aí, por que eu tô falando isso? Porque esse é o entendimento do que ele fala aqui no finalzinho, né, do trecho. Nada fica perdido no reino de nosso Pai. E os vossos suores e misérias formam um tesouro que de verdade vos tornará ricos. Nas esferas superiores, onde a luz substitui as trevas, e onde o mais desnudo dentre vós, ou seja, às vezes aquele que mais pobrezinho, mais humilde, vos será talvez o mais resplandecente. Porque vai ser o que tem os valores morais que importam. Eu vou deixar também aqui na descrição um texto que eu li antes de ontem do livro do Irmão X, e falava justamente sobre isso, né? Falava sobre no mundo dos desencarnados, várias pessoas ali, vários espíritos que foram isso, foram aquilo, enquanto estavam aqui na Terra, e depois não tiveram o reconhecimento que esperavam quando desencarnaram. E aí, lendo esse texto, fica mais fácil, né, para ilustrar isso que a gente está falando. No segundo momento, ele fala: em verdade vos digo, os que carregam seus fardos e assistem os seus irmãos são bem amados meus. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos mostra o sublime objetivo da aprovação humana. De que doutrina que ele está falando? O Espiritismo, né? Então, mais uma vez aqui no item 6, também falando do Espiritismo e da importância que essa doutrina tem por nos trazer o único entendimento que vai nos fazer compreender o real objetivo da nossa vida, o objetivo de que estamos aqui, que é qual, pessoal? A nossa evolução. E o que significa evoluir? Basicamente, entre outras coisas, aprender a amar. Amar a quem? Amar a Deus e amar ao outro como nós amamos. Então a gente repara que é tudo sobre amor. Por quê? Para eu amar o outro como eu me amo, eu preciso me amar. Porque se eu vou replicar no outro aquilo que eu faço, se eu não estiver fazendo uma coisa boa, eu não vou fazer uma coisa boa para o outro. A gente só pode dar aquilo que tem dentro de nós. Quando a gente já conseguir amar, a gente já vai fazer a caridade, a gente já vai ter justiça, a gente já vai praticar o bem. Assim como o vento varre a poeira, que também o sopro dos espíritos dissipe os vossos despeitos contra os ricos do mundo, que são não raro muito miseráveis, porquanto se acham sujeitos a provas mais perigosas do que as vossas. E aqui ele vem chamando a atenção para a prova da riqueza, né? Que todo mundo quer ser rico, todo mundo quer ganhar na Mega Sena, todo mundo quer ser herdeiro, mas pessoal, o dinheiro, ele pode ser uma pegadinha. O dinheiro em excesso, ele pode ser uma pegadinha. Como? Se eu vou poder comprar tudo, se eu vou poder ter tudo, se eu não vou poder passar sufoco, se eu não vou precisar trabalhar, justamente por tudo isso. Porque o trabalho nos dá dignidade, o trabalho, através dos estresses, através do próprio trabalho mesmo, né, do que a gente tem ali, das próprias tarefas e atividades, ele nos traz ensinamentos. O lidar com as pessoas, mesmo que você só trabalhe com uma pessoa, de repente é aquela pessoa que você precisa entrar em atrito para aprender e para ensinar, né? O trabalho faz você aprender a controlar o seu dinheiro, a não ter dinheiro em excesso para não gastar em coisas que na verdade vão atrasar a sua encarnação. Então é preciso entender isso, que a riqueza ela só parece uma coisa maravilhosa, mas ela pode ser, como eu acabei de falar. A riqueza não é o problema, o dinheiro não é o problema. O problema é como a pessoa usa, né? Então, será que cada um que vai ficar rico, será que cada um que vai ganhar na Mega Sena vai ter a maturidade espiritual de lidar com isso, né? Estou convosco e meu apóstolo vos instrui. Bebei na fonte viva do amor, como falei, né? Sempre o amor. E preparai-vos, cativos da vida, a lançar-vos um dia livres e alegres no seio daquele que vos criou fracos para nos tornar perfectíveis e quer que modeleis vós mesmos a vossa maleável argila, a fim de serdes os artífices da vossa imortalidade. Então, o objetivo, pessoal, é que nós possamos nos trabalhar, nos melhorar.
E aí isso aqui até responde a pergunta que muitos fazem: ai, que preguiça, por que Deus, se ele pode, se ele é isso, se ele é aquilo, por que ele não já criou todo mundo perfeito? Que chatice isso de ficar encarnando, reencarnando, encarnando, reencarnando, encarnando, reencarnando, para nos tornar perfectíveis. Por que ele já não nos fez perfeitos, né? E aí aqui ele fala, porque o objetivo é ensinar. Você pode muitas vezes, se você é mãe, pai, ou se você está educando uma criança, você pode muitas vezes pegar o trabalho dela, o trabalho da escola dela e fazer. Você pode fazer isso. Você é adulta, às vezes o trabalho é uma continha de somar, bem facilzinha. Às vezes é um trabalhinho manual que você, como adulto, né, já consegue fazer ali em 2 segundos. Mas se você fizer, será que essa criança vai aprender? Não. Mesmo sendo uma continha fácil, mesmo sendo um trabalhinho manual de colar, de cortar, é preciso que essa criança faça isso para que ela possa aprender, para futuramente ser capaz de fazer coisas e executar tarefas com níveis maiores de dificuldade. E conosco acontece o mesmo. Se Deus nos proporciona essa caminhada, até como eu li no livro antes, né? Se Ele lava com as nossas próprias lágrimas, a água das nossas lágrimas, para lavar o nosso livro íntimo e assim e nos burilando, né? Fazendo com que nós nos melhoremos, é porque ele entende que é assim que vamos aprender. E aí ele fala que a fim de serdes os artífices da vossa imortalidade. Ou seja, nós mesmos vamos fazendo a nossa caminhada, vamos traçando a nossa caminhada da imortalidade, sabendo que somos espíritos imortais. Esse é o objetivo maior do Pai. Esse é o objetivo do Espiritismo. Esse foi o objetivo quando Jesus estava aqui encarnado, continua sendo agora que ele está desencarnado. E esse deve ser o nosso objetivo também a cada dia, no nosso processo, com as nossas dificuldades, mas sempre com resignação, lembrando que os nossos sofrimentos estão aí para nos educar. E apesar de difícil, precisamos lembrar disso sempre. É uma mensagem que precisa estar com a gente desde a hora que acordamos até a hora que vamos dormir, durante o sono, para que o nosso sofrimento seja suave, o nosso jugo seja leve, né? Como a gente leu aqui no início desse capítulo. Vamos continuar estudando, vamos continuar aí tentando alcançar esse objetivo, né? Com calma, com serenidade, né? Sem pressa, sem ficar se chicoteando, porque também não vai adiantar nada. Vamos continuar sempre no nosso processo aqui, estudando, tentando entender aqui essas mensagens maravilhosas que são trazidas, e eu espero você nos nossos próximos vídeos. Até lá!